Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus príncipes, bom dia, herdeiro dessa terra. Como vocês estão, meus lindos? Quintou, né? Hoje tem TBT. Todos os dias é dia de TBT, todos os dias é dia de você acordar e falar: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Agora são 3h07, já estamos de pé, porque essa quinta-feira promete. Uma coisa que eu posso falar para você antes de você reclamar de qualquer coisa: feche os seus olhos e faça isso aqui, ó. Que pancada você está respirando. Você vende a sua respiração? Qual o preço? Você não vende. Então você é uma das pessoas mais prósperas dessa terra. Meus lindos, hoje eu quero trazer um bate-papo para nós e o tema que eu quero trazer é: não mude o seu propósito para agradar o mundo. Não mude o seu propósito. Você tem propósito para ficar agradando o mundo. A sua postura vai agradar o coração de Deus. E mesmo que te joguem na cova dos leões, não tenha medo. O Senhor está contigo. Hoje eu quero trazer o nosso bate-papo, meus lindos. Todo mundo sabe, né? Da história de Daniel, a postura de Daniel. E sabe o que eu aprendo, meus lindos? Quando você sabe quem é o Papai e o Espírito Santo, você pode passar por aflições. Pode te jogar na cova dos leões, você com certeza vai ficar com medo. Mas você sabe que o Senhor está no controle de tudo. E se tem algo que nos dá esperança, é você acordar todos os dias e entender que se você acordou, se eu acordei, é porque o Papai acredita em mim, acredita em você. Nós queremos aplauso das pessoas, nós queremos aplauso, ser reconhecido pelo mundo. E nós esquecemos que nós somos filhos do dono do mundo. Há uma diferença de você querer ser reconhecido pelo mundo ou ser aprovado pelo dono do mundo, que é o Papai. E quando você vai ler Daniel, toda a história de Daniel, você vai entender, sabe, que Daniel nunca se corrompeu para agradar aquele povo. Quando pegou Daniel e seus amigos, ele chegou no oficial e falou: olha, nós queremos comer só legumes, frutas e legumes. Só que o oficial, ele falou: mas se eu for te dar só isso, vocês vão ficar com um semblante bem inferior dos outros. Isso aí vai cair sobre mim. E Daniel só falou assim: vamos fazer um teste, alguns dias. E diz que Daniel e seus amigos, comendo só frutas e legumes, eles ficaram mais fortes, mais bonitos perante aquele povo. Por quê? Porque ele não quis contaminar com os manjares daquele povo. Sabe, meus lindos, muitas vezes nós podemos ser julgados pelas nossas posturas. Ah, por que você não vai em tal lugar? Ah, porque... Peraí. Primeira pergunta. Vai te edificar? Primeira pergunta que eu sempre falo para mim é: o Senhor Jesus, o Espírito Santo está lá? Não, não está. Então eu não vou fazer o que lá?
Ah, mas às vezes você é antissocial. Não estou aqui para agradar o mundo. Estou aqui para agradar o dono do mundo. Então tem ambientes que eu não sou obrigado a ir para agradar os outros, meu lindo. Sabe? Então quando você entende quem é o dono do mundo, e eu não estou falando que você é melhor ou pior, quem vai ou não, mas é você entender, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está naquele lugar, porque tem lugar que eles não vão estar, desculpa. Tem ambientes que o Espírito Santo não está, sabe? E segundo, vai me edificar estar naquele lugar, vai edificar e eu vou edificar as pessoas que estão naquele lugar? Então eu sempre falo essas perguntas para mim mesmo, sabe, irmãozinho? E o que eu quero trazer para nós aqui, você vai ler a história de Daniel do começo ao fim, né? Lê Daniel, os capítulos 1, 2, 3, lê todos, porque você vai entender como esse homem foi usado pelo Senhor e não deixou ser contaminado. E aqui em Daniel 6, no versículo 10, somente esse que eu quero falar, olha só o que fala aqui. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava. O que você costumava fazer? Por que você não está fazendo mais? Por que você fica preocupado que as pessoas vão falar? Costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Aleluia. Ou seja, meus lindos, não tinha nada para ir contra Daniel. Só que, como Daniel, acima do rei, ele era uma grande autoridade, as outras pessoas, os outros anciões, as pessoas que governavam, ficou com inveja de Daniel e procurava o quê? Uma brecha para querer criminar. Só que Daniel não tinha isso. Daniel era correto. E eles foram e fizeram um decreto. Levaram ao rei para que aquele que adorasse outro Deus que seja jogado na cova dos leões. E o rei, pelaquela emoção, pelaquela adrenalina, pelo seu ego, aprovou, deu o selo. E lá naquela época, quando o rei colocava o selo, né, com o seu anel, acabou, não podia voltar atrás. Só que ele não sabia que era uma armação para Daniel. E Daniel continuou fazendo as mesmas coisas, adorando aquele que merece toda a honra, que merece toda a glória. Continuou orando a Deus. Ah, tem o decreto? Não quero nem saber. Eu não vou sair do meu propósito. O meu propósito é esse. É o que Deus me colocou. Então eu não vou me importar o que vão fazer. Eu vou fazer aquilo que agrada o dono do mundo. E Daniel continuou com os mesmos hábitos, adorando o papai. 3 vezes ao dia ele orava, ele agradecia, ele abria a janela para o lado de Jerusalém e orava cedo, à tarde e à noite. E aqueles anciões, aquelas autoridades, levaram ao rei. E o rei deu o decreto, porque ele tinha assinado. Sabe o que eu aprendo? Cuidado com o que você tem falado pela emoção. Às vezes nós temos atitude como esse rei, pela emoção, e depois você vai ver a razão. Você pode ter colocado, às vezes, o seu melhor amigo em apuros.
Porque Daniel se tornou como um amigo para aquele rei. Não é à toa que quando foi lançar Daniel nas covas dos leões, e lá, meus índios, jogava naquele lugar, e aquela porta só abria com a presença do rei, porque ele selava aquela porta com o seu anel. Então, quando o rei soube que era Daniel, ele ficou aflito, ele ficou desesperado, ele não dormiu aquela noite, porque ele sabia quem era Daniel. E quando colocou Daniel no outro dia, ele desesperado gritou: Daniel, Daniel. E Daniel falou: eis-me aqui. Meus índios, quando você não nega o seu Deus, quando você não nega o seu propósito de adorar o único que merece toda a honra e toda a glória, o papai, não importa a situação, nem que você passe pelo vale da morte, você não vai ter medo, porque o Senhor está contigo. Mesmo que tem gigante, vai ser cortada a cabeça. Mesmo que tem leões, vai fechar a boca. Mesmo que te joga no poço, mesmo que te vende como escravo, o que Deus tem para você não saia do seu propósito. E meus índios, sabe o que eu aprendo aqui? Papai nos deu cada um dom. Pelo menos um talento papai te deu, sabe? Só que nós queremos enterrar o nosso talento. Só enterra, meus lindos, quem já morreu. Tá? Não enterra o que é vivo, não. Seu sonho ainda está vivo. Mas sabe por que muitas vezes nós paramos? Porque nós queremos o quê? Ouvir a multidão. O segredo não é ouvir a multidão. O segredo é ouvir quem é o dono da multidão, que é o Senhor. E que nessa quinta-feira eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Não muda a sua postura. Sabe, meus índios? Não muda o seu DNA, a sua essência, para sentar na mesa que ali o Senhor não está. Cuidado para que você não venha ser envergonhado. Tem lugares que não é para você estar, não é para mim estar, mas nós queremos estar, porque nós queremos ser bem visto. Nós queremos fazer essa palavra, né, que a maioria gosta, de network. Cuidado para você não ser envergonhado. Cria relacionamento com o papai. Quando você criar relacionamento com o papai, tem coisas que você não permita chegar até você. Tipos de comentários, tipos de palavras, tipos de ambiente, e dói em quem doer, meus lindos. Você tem que entender que você está aqui para agradar o dono do mundo, não é o mundo. Papai quer usar você. O seu testemunho vai curar vidas, meus lindos. Sabe? O seu testemunho de vida vai curar vidas, vai restaurar corações. O que eu aprendo com Daniel, que mesmo ele sabendo que ele poderia ser jogado na cova dos leões, ele sabia do decreto, mas ele sabia que ali era uma armação. E ele não ia voltar atrás do seu propósito de orar, de agradecer o único que pode todas as coisas. E muitas vezes, meus lindos, nós temos mudado a nossa postura. Não, que você é dentro da sua casa, você é dentro da igreja, você é dentro do seu trabalho. Não mude a sua postura, meus lindos.
Papai fez você, sabe para quê? Para você dar espetáculo, para onde você chegar, a graça, o favor do papai vem estar sobre você. Não mude a sua postura para agradar o mundo. Você tem propósito. Você é águia. Ó, você tem propósito que é olhar para frente, olhar para trás, olhar para urubu, olhar para pondo, ó, você voa alto. E só conseguir o seu propósito quem olha para frente. O Senhor está com os braços. Vem, meu bebê, vem. Quero declarar nessa quinta-feira que aonde você chegar, a presença do Papai e do Espírito Santo vem estar sobre você. Deixa ninguém falar que você não pode não, tá? Papai tá te falando. Eu estou contigo, não tenha medo, vai para cima. Você tem propósito comigo, você não tem, sabe o quê? Para ficar agradando a multidão. Meus lindos, uma quinta-feira abençoada, Deus abençoe. E lembre-se, você não anda, você desfila. Deus te abençoe, águia.